vai acompanhando. Então, boa noite para todo mundo, né? Para quem for assistir depois, bom dia e boa tarde. Eu estava conversando com o pessoal aqui que eu tive que adiar, estava com problemas de saúde, sinusite muito forte, então uma dor no corpo, dor de cabeça, então por isso atrasou um pouquinho essa reunião da Agenda 4. E a gente já está na metade aí das agendas de inglês instrumental, são 8, né? Porque lembre-se que sempre as agendas de inglês instrumental são quinzenais, essa característica diferente. Então, hoje eu vou dar uma passada na agenda 4, comentar os principais pontos que estão lá, falar um pouquinho da atividade também, né? Seguindo aquele encontro que a gente sempre faz aí. E também finalizei, bem lembrado, estava esquecendo aqui, as correções das agendas 1 e 2 das recuperações, tá? Eu finalizei isso na semana passada, acho que na segunda ou na terça passada, né? Essas correções das agendas 1 e 2. Então, para aqueles que estavam atrasados aí, as notas já foram lançadas, e com isso também já melhora um pouco a porcentagem, né, de aproveitamento que vocês precisam ter de 75%. Quem por acaso perdeu a agenda 3, em breve deve abrir a recuperação também das agendas 3 e 4. Então fiquem atentos, né, aos recados nos quadros de aviso, no quadro de aviso, para não perder essa segunda chance. E para aqueles que estão em dia, lembre-se que a gente está agora na agenda número 4, como eu falei, e que ela fecha na próxima segunda-feira, tá? Então, não deixem para depois, eu já comecei a lançar as notas de quem for corrigindo, né? Hoje é dia 23, está atualizado lá, lancei até volta das 3 horas da tarde, e é isso, segunda se fecha essa agenda 4. Pessoal que chegou depois aí, boa noite, né? E vamos lá, acho que 8h35 já dá para a gente começar aí, fazer aquele panorama da agenda. Quem chegou depois, até comentei, pessoal, que eu estava com uma sinusite muito forte, por isso que eu acabei adiando o nosso encontro da semana passada. Estava com febre, dor no corpo, né? Estava até... comecei a tomar antibiótico na segunda passada, 10 dias de antibiótico aí, agora eu já estou melhor. Né? Esse tempo está muito seco, muito complicado. Mas é isso. Boa noite, Henrique, boa noite, Letícia. Jefferson aqui também. Esse ar tá complicado, Jefferson, virose é chata de ter. Não, sim. Eu tenho um filho pequeno de 1 ano e 2 meses, então ele pega na creche, traz para casa, eu pego, minha esposa pega e é um negócio difícil. Semana sim, semana não, ele acaba... cada 15 dias ele está aí com alguma questão, né? E aí a imunidade fica ruim, tempo ruim, né? Nada ajuda e acaba sofrendo aqui. Mas eu já estou bem melhor. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu fazer um compartilhamento de tela. Essa agenda, então, como eu estava falando, a gente está na metade das agendas de inglês, né? Estamos indo aí basicamente para o mês de outubro, né? Em breve, semana. Semana que vem, dia 30. Boa noite, Lucas. Na segunda-feira, a gente já começa outubro. E aí, basicamente, temos outubro, novembro, dezembro já começam os conselhos, as provas, né? Então, estamos na metade mesmo, assim, do semestre, né, na verdade. O semestre que tem um pouco menos de 6 meses, né? Em breve, se Deus quiser, vocês já estão indo para o módulo 3 e finalizando aí o técnico. Bom, nessa agenda de número 4, a gente vai trabalhar com um ponto que é bem importante para a linguagem do cotidiano,
E esse é um assunto que ele... Porque a gente viu em alguns momentos das outras agendas, assuntos que eram bem específicos do mercado de trabalho, pontuais, eu diria. Esse assunto já é um assunto mais genérico, assim. Ele serve também para o dia a dia do trabalho, mas ele serve para uma viagem de turismo, algo do tipo, que é o assunto sobre localização, né? Com ele a gente vai ter ali um vocabulário também sobre comida, de acordo com o contexto lá da história do Martin, que ele está no restaurante e tal, mas essencialmente essa lição é uma lição que volta-se para explorar essa questão da localização e das direções, né, de pedir e fornecer as direções da localização em língua inglesa, tá? E é um assunto que ele tem uma diversidade grande de expressões, eu diria. E essas expressões não tem jeito, tem que praticar. Até por isso eu deixei no fórum um exercício que dá para vocês fazerem individualmente, de autocorreção, que trata desse assunto que eu acho bem interessante para aprofundar e praticar um pouco mais. Então vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Para a gente poder explorar essa parte de localizações aí. Bem, então o próprio título, eu gosto sempre de começar com vocês falando um pouco sobre o título. O próprio título aqui é o Where Am I? Né? Onde eu estou? Where am I? Que é isso, né? Sobre a questão da localização. Aqui a gente tem esse globo terrestre, né? Ilustrando esse assunto que a gente vai abordar aqui. E aí, where do I go from here? De onde eu vou daqui, né? Para onde que eu vou, né? A gente começa com asking for directions, porque a gente pode pedir e fornecer as direções. Tem esse duplo viés, essa dupla via aí, né? Então a gente vai começar perguntando as direções, né? E aqui tem um trechinho do diálogo do Martin, que eu vou deixar para vocês verem com mais detalhes depois, mas eu quero passar aqui sobre algumas expressões de direções, né? Por exemplo, how can I get there? Como eu faço para chegar lá? Get, essa palavra é de muitos sentidos, eu tenho falado sobre ela com vocês ao longo das aulas aí, pegar, tomar, levar, fazer, enfim, combinando com algumas preposições já muda, get up, levantar, get away with, se livrar, por aí vai. E aqui é como eu faço para chegar lá, né? Do you know where the... Aqui mais direto, mais específico, você sabe onde é e aí você coloca o que você quer. The drugstore is, the restaurant is, enfim. Excuse me, could you tell me how to get to? Como eu faço para chegar, né, ao restaurante? Aqui estamos falando de direções, vira esquerda, vira direita, né? Can you tell me the way to? Uma outra forma de também pedir as direções, né? Todas essas são maneiras de pedir direções, logicamente. Um pouco mais direta, um pouco menos direta, né? Por exemplo, aqui excuse me torna um pouco mais indireto e mais formal, eu diria. Né? Aqui já é mais direto. Can you? Bem direto, na verdade, né? Então é importante colocar um please aqui para atenuar, para deixar isso mais educado e não tão direto. Hoje em dia, com a tecnologia, né? Vocês que trabalham aí na área, né, trabalham no sentido de estudo ou trabalhar mesmo, né? A gente tem as direções no celular ali, no Maps, enfim, mas mesmo assim, né? Às vezes você pode ficar perdido mesmo seguindo aquelas direções do Maps e ter essa necessidade de perguntar. Né? Eu lembro de alunos que viajaram para fora e recentemente, né? E aí usou o Maps, mas às vezes é confuso, às vezes você não acha, às vezes está não tão atualizado assim, às vezes você quer saber algo bem pontual, enfim, e é inevitável fazer essa questão das perguntas aí. E, logicamente, outros contextos também, você está assistindo um filme, uma série, você pode ter essa necessidade de ter esse contato com as direções e também fornecer, né? Bom,
Aqui a gente viu alguns tipos de perguntas de direções, a gente tem as respostas, né? Que é um vocabulário mais básico, mais essencial. Apesar de longo, né? Tem aqui expressões básicas. Turn right, turn left, vira direita, vira esquerda. Go straight ahead, vá reto, vá em frente. Take the first right, pega a primeira direita. Then go to, depois vá para. Go for about 1 or 2 blocks, ande mais ou menos 1 ou 2 quarteirões, né, blocks aqui. The best way to get there is, melhor forma de chegar lá é, eles têm essa tendência de ligar, né, juntar muito, the best way to get there is, it's between Lime and Peach Streets, tá, entre Lime e Peach Streets, né. It's across the street, do outro lado. É the roundabout, uma palavra que os alunos têm muita dificuldade de lembrar, porque é muito diferente, né? Que é a rotatória, roundabout, tem esse nome bem único. Take the first exit, pega a primeira saída. On the corner, around the corner, vocabulário básico na esquina, né? Ou virando a esquina. You are close to your destination. Go back. You're going the wrong way. Está indo na direção errada. Just follow the traffic signs, seguir as placas, né? On foot, a pé, you have arrived at your destination. Muito linguagem aí de GPS, né? Chegou ao seu destino. Falando nisso também, né? Às vezes ali você vai utilizar lá as direções em inglês, ter acesso às direções em inglês, né? Algo do tipo. Então é importante também saber, às vezes, o GPS ele está em inglês, enfim. Lógico que hoje em dia tem tradução de tudo quanto é língua, né? Mas nunca se sabe. Bom, isso foi o assunto de perguntar e dar as direções. E aí, dentro do contexto do diálogo do Martin, a gente também tinha a questão da exploração da comida, porque eles estavam lá querendo ir a um café e tal, esperando o ônibus e tudo mais. E aqui eu vou passar com vocês, em especial para dar uma atenção à pronúncia, né? Bom, a gente começa com apple, avocado, que é o abacate, né? Banana, coconut, fig, grape, lemon, orange. Isso é importante esse som, não de orange, mas orange, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Papaya, passion fruit, tá? Deixa eu ativar o mudo aqui, caso vocês queiram perguntar. Acho que sem querer abrir o microfone aí. Não sei se a Adriana, se você quiser perguntar, Adriana, fica à vontade. Aqui estava o microfone aberto, só fechei aqui, mas fica à vontade. Passion fruit, maracujá. Peach, pêssego. Pear, a pera. Pineapple, abacaxi. Plum, né, ameixa. Strawberries, esse som de strawberries, né? E watermelon ou watermelon, vai depender dos Estados Unidos, Inglaterra, né? Estados Unidos, watermelon, Inglaterra, watermelon. Então, vocabulário aqui de frutas, basicamente, né? Algumas mais simples, outras mais difíceis de serem lembradas, mas é isso. E a gente tem os vegetables, vegetais, eggplant, beet, broccoli, cabbage, carrot, cauliflower, corn, cucumber, esse som é diferente, cucumber, pepino, lettuce, onion, garlic, potato, pumpkin, tomato, pepper, arugula, que é a rúcula, bem específico o vocabulário. Só mais uma vez para dar uma relembrada, eggplant, beet, broccoli, cabbage, carrot, cauliflower, corn, cucumber, lettuce, onion, garlic, potato, pumpkin, tomato, pepper e arugula. A gente tem a palavra maíz também, que é milho, mas o milho da planta, quando a gente está falando de comer, a gente vai acabar usando o corn, tá?
Na sequência, um vocabulário mais geral, com outros tipos de comida, né? A gente tem o barbecue, churrasco, bean, bread, butter, cake, cheese, chicken, egg. Alguns a gente já tinha visto, principalmente naquela parte que falava sobre contáveis e incontáveis, como, por exemplo, butter e bread, né? Outros talvez sejam um pouco mais novidade, como barbecue, enfim. E as bebidas, né? Beer, coffee, não coffee, mas coffee tem esse som mais longo, porque se você falar cough, é tossir, né? E aí a palavra se escreve C-O-U-G-H, cough, C-O-U-G-H, que é tossir, cough, cough, né? Em inglês, cough, cough, né? Eles fazem esse som. E aqui é coffee, tem um som longo no final de coffee. Juice, lemonade, milk, pop ou soft drink, tanto faz, que é o refrigerante, tea e wine, tá? Bom, um vocabulário sobre comida básico, logicamente que existe mais e mais comidas aí, se a gente for explorar todas, vamos ficar só falando de comida. Quando a gente fala de carne de porco, é importante lembrar da palavra pork, não pig meat, né? Porque os outros é chicken, é tanto o animal quanto a carne, né? Mas o porco não. Quando a gente fala do animal, pig, quando a gente fala da carne, a gente usa a palavra pork, tá? Bem, opa, abriu aqui. Fechar, pronto. E aí, aqui na letra B, é interessante que vocês depois dêem uma lida que fala dos estabelecimentos e de uso da tecnologia para os estabelecimentos, né? Vou deixar para vocês lerem, que é uma curiosidade que tem relação com a área de vocês. E a gente adentra aqui no assunto que é muito complicado, que são as preposições. Por que a gente vai falar de preposições nesse momento? Porque quando a gente fala das direções, turn right, turn left, on, blá, 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 street, a gente vai usar preposições, né? On, in e at. A gente vai acabar utilizando, né? Para falar de localização. Então, por isso, a gente vai ter aqui o assunto das preposições. Mas é um assunto difícil. Por quê? Porque não tem uma regra geral, né? O que a gente pode fazer é dividir as preposições, né? Aqui a gente vai focar no on, in e at, que gera confusão, porque na tradução é no, na, em, não muda. Em português é tudo igual, assim, né? E o que a gente pode fazer é dividir em assuntos, né? Eu vou usar a preposição para falar de tempo, eu vou usar a preposição para falar de localização, é o que a gente vai ver. Mas não existe uma regra geral, né? E não há uma correlação direta com o português. Esses dois elementos, que não só no caso de preposições, mas também eles geram uma dificuldade de entendimento, quando eu não tenho uma correlação direta e quando eu não tenho uma regra geral. O que eu quero dizer com correlação direta? Por exemplo, se eu pego a palavra, deixa eu pensar em português, words. Words é palavra, acabou, né? Se eu traduzo, é isso. Ponto final, não tem dificuldade, né? Agora, as preposições, a tradução não ajuda, né? Resumidamente, é esse o ponto. Então, a gente começa falando das preposições de tempo para facilitar um pouco o entendimento. Bom, quando a gente fala de in, a gente vai usar para meses, anos, estações, parte do dia, in the evening, né? E ele dá uns exemplos aqui. O at, parte do dia também, at night, especificamente. O período do dia, né? A hora, né? At 6 o'clock, midnight. Celebrações, at Christmas, Natal, at Easter, na Páscoa. Né? O on, com algumas frases fixas, dias da semana, data, feriados, enfim. On 4th of July, on Sunday, on Friday, on my birthday, etc.
E tem algumas outras aqui. After, depois, ago, atrás, before, antes, between, entre, by, ao longo de, during, durante, for, por 3 semanas. Enfim, todas essas que eu vou pedir que vocês leiam com mais calma depois da apostila. Cada uma com um uso específico de tempo aqui, né? É isso que está em jogo. Além de tempo, a gente também pode utilizar as expressões para falar de localização, de local, de lugar. In, por exemplo, a gente vai ter in the room, in the picture, in the river, in Paris, com nomes de locais, in the paper, in the corner of the room, in the back of the car, in Madrid, in the car, in the rain, in the country. Bom, nomes de cidade, estado, país, a gente vai usar o in, Paris, Madrid. Enfim. Situações que a gente está falando de dentro de alguma coisa, in the room, dentro do cômodo, in the picture, dentro da foto, na foto, in the river, dentro do rio. Do modo geral, esse tipo de situações a gente vai usar in. Mas também existem situações que são exceções aqui, né? Mas dá para pensar um pouco por aí para facilitar. At, por outro lado, a gente tem outros usos aqui, at the desk, at page 10, at grass, at my grandmother, na casa da minha avó, at the door, at the top of the page, at the end of the street. Não tem uma regra. O in tem um pouquinho mais de regra do que o at. Tem situações bem variadas de utilização, tá? Então, não dá para eu fechar para vocês aí uma regra específica do at. São vários tipos de uso, seja para falar da casa, seja para falar, por exemplo, da página, seja para falar do parque, da escola, enfim, por aí vai. On. On the desk. On tem geralmente em cima, mas nem sempre em cima. On page 10, on the wall, né? On a farm, já mudou, não é em cima da fazenda, mas na fazenda. On the second floor, aí está em cima, né, do segundo andar. On Heligoland, às vezes algum lugar ou outro. On the left is on the way. Bom, não tem também uma regra específica, o que dá, às vezes, de regra é que é em cima, mas nem sempre, como vocês perceberam. É lógico que a tendência é que quanto mais vocês utilizem a língua, quanto mais você tem um contato, esse assunto de preposição vire algo natural, algo que você memorize e, consequentemente, não precise lembrar de regras, não precise lembrar de situações específicas, e aquilo internaliza dentro de você e você acaba utilizando de uma forma, eu diria, mais intuitiva, tá? Mas isso demanda tempo, prática, contato com a língua. Por fim, tem um assunto de pronúncia, que tem a ver com os sons aqui das vogais em inglês. Esse primeiro som de got, que é um som que a gente chama de schwa, que é uma vogal que não sai muito som, ela got, computer, não é computer, mas computer, não é got, mas é got, tá? Esse som meio assim, né? A gente também tem esse som de u aqui, shoe, do, group, que é mais longo. Door, divorce, floor, bore, esse som do R, tá? E o último som são de cousin, mother, são que, ma, mas são mais assim, tá? Dá para vocês ouvirem os sons de novo, se quiserem, né? Praticar mais, repetir. Mais pronúncia aqui, pronúncia da vogal A, né? A gente tem sad, mad, bad, já muda para Indian, about, example, sample, né? Fall, tall, já não fechado. Wave, né? Station, train, stay. Bom, pensando no som, gente, o inglês tem uma variedade grande de sons, assim. E às vezes as pessoas têm uma dificuldade com a questão da pronúncia, né? As vogais em inglês, elas têm muito mais
variedade sonora do que o português, né, de termos de som. O que gera dificuldade, às vezes, porque a gente tem uma limitação, por conta da nossa língua nativa, né? X sons aqui. Em inglês eu tenho X mais Y, digamos assim. Então, se eu tenho 10 sons em português, não é isso, né? Só para exemplificar, mas em inglês eu vou ter 30, 40 tipos de sons. Isso, às vezes, gera uma dificuldade de pronúncia, tá? Por isso aqui, esse foco nas vogais. Alguma questão, pessoal, até aqui? Alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que por enquanto não, né? Outra coisa também, depois eu leio. Eu separei também, para ilustrar aqui, talvez alguns já fizeram, os outros não, o nosso fichário, a nossa tarefa dessa agenda. Então, lembre-se do prazo, dia 30/9, meio-dia, né? Já está quase aí 7 dias para, até menos, né? Para finalizar a agenda, então não deixem para depois, vá realizando, né? Enfim. Bom, o que é para fazer nesse fichário? A ideia aqui é que o fichário seja interdisciplinar, vocês vão ter esse texto em um dado momento da agenda de TI, se eu não me engano, não lembro se é a agenda 10, enfim, vai aparecer esse texto. Então, já é uma preparação para o que virá. A ideia é que vocês leiam esse texto sobre Smart Cities Vision, e no tópico 1, no exercício 1, vocês vão fazer um resumo com as ideias de vocês, né, em língua portuguesa. É isso que eu disse, né? Agenda 8, na verdade, a Agenda 8 de TI. É uma preparação para a Agenda 8, ele vai servir como essa base. Depois disso, no número 2, vocês vão trabalhar com a parte de direções, que é o que a gente viu ao longo dessa apresentação de hoje. Então, aqui tem todo esse contexto, imaginar que é o GPS, negócio de bicicleta, etc. Mas, no fundo, é trabalhar com a questão das direções, tá? Eu sugiro uma gravação, se vocês quiserem praticar um pouco a pronúncia, mas fica a critério de vocês, né? Esses dois tópicos, o caminho de sua casa para um restaurante próximo e o caminho de sua casa para um parque. Caso não tenha, pode inventar, criar, não tem problema nenhum. O que interessa é vocês utilizarem aquele vocabulário que a gente viu no início da aula de hoje, tá? Então, esse é o fichário da agenda de número 4. Juntamente com ele, como eu disse para vocês, eu deixei essa atividade para vocês realizarem e comentarem se acharam fácil, difícil, que é sobre direção. Então, a gente tem aqui, né? Can you help me? I'm looking for the da. Estou olhando pelo tal lugar. Aí ele vai dar as direções. Claro, você pode encontrar o blá, blá, blá on back street between the barber shop and the daycare center. Tá? Então, o da, ele está na back street. Então, a gente vai lá, back street. Beleza, achei. Entre o barber shop e o daycare center. Então, o que sobrou? Beauty shop. Acertei. Continuo para a próxima. Né? E assim vai. Né? Mesma ideia dos outros. Tranquilo, Maurílio. Sem problema. Então, é um exercício interessante. São 12 aqui. Rapidamente vocês fazem. Se quiser que dá para mostrar todas as perguntas aqui. Mas é melhor não mostrar para vocês conseguirem passando e deixando o mapinha do lado aí para ir fazendo. Né? Depois comentem lá, então, no fórum, caso vocês realizem, né? Falem como é que foram, o que vocês acharam, se deu para dar uma boa revisada aí. Né? Então, pessoal, era isso que eu precisava comentar sobre essa agenda. É uma agenda, eu diria, mais simples do que as outras, né? As outras a gente tinha um conhecimento gramatical mais difícil, a gente tinha a questão do passado, presente, mas o que eu acho que torna essa agenda um pouquinho difícil, a questão de vocabulário, né? Às vezes tem que memorizar essas direções, né?
Então, assim, ela é mais fácil para entender, mas um pouco mais difícil para assimilar, para que você torne aquilo ali mais intuitivo, automático, que você não precise ficar recorrendo à tradução e parando, né? Porque a gente sabe, quando está conversando em inglês, assim como português, qualquer outra língua, manter a conversação é algo essencial. E é isso que a gente chama de fluência. Fluência vem de fluir, de continuar, de não travar. Então, é importante, né, esse vocabulário estar internalizado, estar mais intuitivo, para que você não fique, como é que é? Tem que traduzir aqui, como é que eu faço? Mas é algo que demanda tempo e pouco de paciência e dedicação também em contato com a língua, tá? Dúvidas? Não? Ótimo, pessoal. Novamente, peço desculpas por semana passada, precisar ter adiado, né? Pretendo já agendar para a semana que vem, tá? Porque eu prefiro manter os encontros no início da agenda, porque é melhor até para situar vocês se precisarem ficar tão preocupados ali, dar esse panorama, né, geral e facilitar. Então, assim, vejo vocês na semana que vem, no dia 30, no mesmo horário de 8h30, vou compartilhar lá no quadro de avisos. Não deixe de realizar a agenda de número 4, que finaliza na próxima segunda. Para quem, por acaso, perdeu a agenda 3, em breve deve abrir períodos de recuperação, então fiquem atentos. E agradeço a presença de todos e todas aqui nesse dia de hoje. Good night, see you next week. Vejo vocês na próxima semana. Obrigado, pessoal, um abraço. Good night, Aline. Deixa eu ver, tive uma perguntinha. Good night, da Letícia. Peraí, Letícia não, que foi? O Jefferson perguntou. Aquelas. Tinha algumas frases ali, né, Jefferson, no meio, que realmente tinha a ver com essa questão de carro, né? Você chegou no seu destino e tal. Até uma maneira de atualizar ali o vocabulário para as situações que a gente tem do cotidiano agora de GPS, né? Essa parte de direções ficou muito nesse contexto de GPS hoje em dia. Então, sim, tem essa ideia também de utilização como se estivesse indo de caso. Tá. Você está falando especificamente do fichário. Sim, a ideia é essa. Como se você estivesse dando instruções, como se você fosse o GPS dando as instruções ali para a Christian. Exatamente, é isso. Agora entendi. Eu estava pensando em outra coisa que você estava comentando, mas sobre a tarefa seria isso. Dar as instruções em inglês daqueles dois assuntos, né? Acho que do restaurante e do parque. Tá? A ideia é que você dê lá, vira à esquerda, vira à direita, enfim, você chegou no seu destino. É isso mesmo. Então, de nada, good night. Então, até mais, pessoal. Um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.